Muitas mães só descobrem o autismo do filho quando ele tem mais ou menos 3 a 4 anos. E isso já é um diagnóstico tardio, porque esses sinais de autismo podem aparecer antes dos 2 anos. E hoje eu vou te mostrar esses 5 sinais que as mães percebem antes do diagnóstico. Meu nome é Vanessa, eu sou psicóloga especialista em autismo e especialista em terapia cognitivo comportamental. O primeiro sinal é quando a criança não responde ao nome. Mesmo ela não tendo começado a falar ainda, não desenvolvendo a comunicação antes de 1 ano, ela já olha quando a pessoa chama um nome. Ela já vira o rostinho. E no autismo não tem isso, não acontece isso, né? A maioria das crianças, elas vão olhar mais para as coisas que estão acontecendo no ambiente, para sons. E normalmente, né, as crianças estão com a audição preservada nesses casos, né? Porque às vezes as crianças que não olham, pode ser que tenha, muitas mães suspeitam, né, no início, que é um problema na audição, e não é, porque ela ouve outros sons, mas só quando quer, né? E muitas mães dizem que parece que o filho vive no mundo dele. Pouca imitação de gesto, segundo sinal. Quando a criança tem mais ou menos 1 ano, ela já sabe mandar beijo, dar tchau, fazer joinha, careta. E a criança autista, ela tem dificuldade de imitar esses gestos por ter uma dificuldade, né, no neurônio espelho. Na verdade, os neurônios espelhos que permitem às crianças típicas imitar esses gestos, né? E eles têm essa deficiência nos neurônios espelhos. Depois eu vou explicar melhor esse assunto. O terceiro sinal seria pouco interesse no rosto, né, das pessoas. Então, a criança ri muito pouco ou ri muito do nada, né? Evita olhar, então olhar para a mãe, até na amamentação, né? Muitas mães percebem, é um vínculo enorme com a criança, né? Quando você está amamentando, que você olha para a criança olha para você, né? E no caso das crianças autistas, elas têm dificuldade de olhar para a mãe e parece que ela fica incomodada até com o toque da mãe, sabe? E quando você pega um objeto assim, ó, ela ri pro objeto e pra pessoa ela não ri, né? Normalmente essa idade, quando você olha assim, você fala: ei, fulaninho, ele já começa a rir, entendeu? E um atraso na comunicação, né? O quarto sinal, né? Seria um atraso na comunicação e na coordenação motora. Se a criança só balbucia ou não fala nenhuma palavra ainda dos 16 aos 18 meses, pode ficar atento. Não aponta para mostrar alguma coisa, não tenta chamar atenção porque ela quer, né? Chora muito, mas não sabe falar o que ela quer, porque em crianças típicas com essa idade com 16, 18 meses, ela já aponta, às vezes ela só fala mamã, mas ela só assim, mamã, aí aponta, aí você entende o que ela quer, entendeu? Isso normalmente não acontece em crianças autistas. E
a brincadeira. Isso chama muita atenção, porque com 2 anos a criança não vai não vai fazer brincadeiras assim de imaginação, de conversar ainda, né? Ela vai encaixar, montar bloco, abrir e fechar, né? Só que as crianças autistas, elas têm um gosto assim peculiar. As crianças de até 2 anos vão gostar de empilhar objetos, mas os autistas gostam muito de empilhar objetos. As brincadeiras deles vão se basear só nisso: empilhar objetos, alinhar os brinquedos. Então vai pôr um tanto de carrinho assim, roda. Muitos amam coisa que gira. Aí eles podem ficar olhando assim pro ventilador ou uma rodinha do carro. Ele não vai brincar assim com o carrinho, ó. Ele vai ficar rodando a roda. E repetir a mesma brincadeira várias e várias vezes. Então, se você percebe alguns desses sinais no seu filho, isso pode ser que não seja autismo, porque precisa de uma avaliação profissional, né? Para ele fechar critério para autismo, né? A gente utiliza, quem é psicólogo, psiquiatra, neurologista, normalmente utiliza o DSM, que é o Manual Diagnóstico de Doenças Mentais, né? E também tem outras escalas, né, que avaliam já um autismo em crianças pequenas, né? E a intervenção que a gente utiliza como psicólogo chama intervenção precoce. Então, quanto mais cedo você identificar esses sinais, sua criança começa a aprender novas habilidades e começa a seguir um desenvolvimento normal, de acordo com as crianças típicas, sabe? Mas elas só vão ter uma limitação, mas não significa que isso vai impedir ela de aprender novas habilidades mesmo, né? Então, se você percebe esses sinais, deixa aqui nos comentários, que eu quero muito ouvir vocês.